Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 2 de dezembro de 2021, chegamos no último mês desse ano longo de 2021, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre GM com veículos elétricos, Nubank cortando preço no IPO, Arezzo entrando no vestuário feminino, e movimentos estratégicos atrasados, a gente vai comentar também, falaremos sobre Laserfest, Petland, Anima e também Beer or Coffee. Você vai conhecer um pouquinho mais dessa startup. E também a gente teve uma série de pedidos de alunos aí nos últimos dias, né? A gente vai falar sobre Raytheon, falaremos também sobre Banco ABC e o IPO do Fogo de chão. Então a gente tem bastante coisa para comentar aqui e para me ajudar nas análises, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato. Fala, Habib. Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aí com bastante coisa aí para a gente analisar. Último mês do ano, né? Então a gente vai começar aí a analisar aquelas notícias lá, o, o fundinho ali da panela ali no final do ano. Mas ainda tem coisa interessante, muita empresa tentando, né, fazer os resultados aí para fechar o ano fiscal muito bem. Então, provavelmente vai ter algumas notícias interessantes aí, alguns movimentos estratégicos. Dezembro não é um mês muito propício para esse tipo de movimento, mas vamos ver o que vai acontecer. Como de costume, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube, e aí eu vou pegar aqui alguns comentários interessantes que a gente vai utilizar aqui até como base para a gente montar o Journal da semana que vem. Então, o Arthur Lisboa, ele falou aqui, fala pessoal, mais um excelente episódio, eu queria que comentasse sobre a movimentação da Anima Educação dessa semana. E parabenizar o Habib, que já tinha previsto esse movimento no episódio de maio. Olha que fantástico. Fica como sugestão para esse final de ano fazer uma edição Mãe de Nada do BTC Journal, tentando prever os movimentos que vão acontecer até o final do próximo ano. A gente tinha feito isso, né, Habib, né? No final do ano passado, se não me engano, no final do ano retrasado. E aí, acho que fez sucesso aí, vamos fazer de novo aí, entre o Natal e o Ano Novo, se tudo der certo, né? E se a gente tiver agenda, né? Beleza, obrigado, Arthur. E a gente vai falar do Grupo Ânima aqui, tá? Luciana Paz de Barros, obrigada por ter comentado sobre Amélios Aracaki. São muitas as notícias que a gente começa a prestar atenção e entender depois de ter as aulas com vocês. Abraço para os instrutores da BTC. Muito obrigado, Luciana, pela gentileza. Tiago Castro, sensacional. Mais um excelente episódio. Estou muito interessado no GBP. Pô, Thiago, se você está interessado, é o momento, né? As inscrições estão abertas aí. Não esqueça aí de se inscrever em turmas do GBP do primeiro semestre, que, né, a gente vai ter o prazer aí de ministrar bastante aula para você. Lucas Gabriel Nogueira, é incrível como cada episódio é uma aula. Show demais. Pô, legal, Gabriel, Lucas. Gabriel, muito obrigado aí pela gentileza também. Ó, como não poderia faltar, né? Tarcísio Ramos, né? Que aula, hein? Parabéns, BTC, a excelente análise de sempre. Muito obrigado, Tarcísio, né? Batendo carteirinha aqui. Bruno Rebelo, podem comentar sobre a Saraiva? Parabéns pelo trabalho. Bruno, colocamos já na agenda, né? Semana que vem a gente vai falar bastante aí sobre esse mercado. João Vitor Prado, se o Madeiro quebrar, vocês deveriam chamar o Druski para dar aula de negociação na BTC. Já está feito o convite, né? Eu estou esperando o Druski responder, porque a princípio é aquele negócio que eu comentei semana passada mesmo. Ele conseguiu receber dinheiro num valuation maior do que ele tinha no passado. Mas tudo bem, ainda estou esperando, né, os detalhamentos dessa transação. E o Jefferson aqui, ó. Boa noite. Mais um episódio top. Se vocês puderem analisar o grupo Zelo, plano funerário, que tem meta de ser a maior empresa do Brasil do setor até 2025, o Jefferson deu um parabéns. E o Jefferson já está também no pipeline aqui. Vamos analisar. Aqui a gente analisa empresa de qualquer setor, né? Até funerário. Inclusive, a gente já fez, né, uma análise do IPO de uma empresa que faz, né, gestão de cemitérios, etc. Mas fica tranquilo que semana que vem a gente vai falar sobre isso também. E vocês que estão ouvindo o Journal e querem que a gente analise alguma empresa ou querem fazer algum comentário, entre no nosso YouTube, né, o canal do YouTube, pegue o episódio que a gente está gravando hoje, faça um comentário e aí na semana que vem ou a gente já inclui na pauta ou eventualmente a gente inclui na próxima. Mas sempre a gente vai ouvir vocês para montar a pauta da semana, tá bom? Habib, e aí?
Pois é, muito legal ouvir os comentários, né? Ler o comentário, os comentários da turma, né? Ajuda a gente a montar os episódios. Então, para você que está acompanhando a gente, seja pelo podcast ou pelo YouTube, se inscreve no canal do YouTube e deixa seu comentário, né? Seja com uma sugestão, com um elogio. A gente gosta bastante de receber elogio, é bem legal, mas principalmente com sugestões e pedidos para ajudar a gente com as pautas, tá? Porque é legal quando a gente consegue trazer aqui episódios em que a gente traz os conteúdos de estratégia, de finanças, né, de comunicação, de marketing, com notícias que vocês gostam que a gente trate aqui, né? Eu tô de novo aqui com a minha camiseta da Insider Store, nossa parceira, viu, Renato? E esse mês de dezembro, né, o mês que o pessoal podia criar vergonha na cara e voltar a praticar esportes, né? Olha que beleza. E lá na Insider eles têm a linha da T-shirt performance, que é muito propícia para isso, né? Tem uma regulação térmica com uma tecnologia inovadora, bem legal, e também proteção contra raios ultravioleta. Olha só que beleza, né? Então, proteção solar na camiseta também, tecnologia bem interessante, e eu gosto muito dos produtos, o Renato também gosta, né? E você que ouve a gente tem um benefício aí, se quiser presentear alguém com uma camiseta aí no Natal, olha só que beleza, né? Ou se presentear também, né, dá uma olhada lá no site, você tem 15% de desconto nas compras utilizando o cupom BTC15. Né? Então dá uma olhada, o link está na descrição do episódio e você utilizando o cupom vai conseguir o seu desconto. Né? Lembra que os produtos são muito bons, a qualidade é altíssima. Bom, vamos lá, Renato. Então, começando aqui a primeira notícia do nosso episódio. Né? Peguei do Valor Econômico. General Motors planeja construir fábrica de insumos para carros elétricos e promete milhares de empregos. Né, Renato, mais uma empresa, né, agora a grande GM, né, americana, apostando bastante no mercado de veículos elétricos e lidando com uma estratégia que a gente comentou no episódio passado, né? Pois é, como é tema da aula de estratégia, a gente vem falando bastante sobre verticalização, né? E como que você gera vantagem competitiva e quais são as razões estratégicas para você fazer uma verticalização, ou para frente ou para trás. Nesse caso, para trás. Como a gente falou, a Tesla, ela tenta garantir boa parte dos componentes que são os diferenciais aí do carro elétrico, fazendo verticalização e fazendo por meio de parceria. Isso que é legal, né? Então, eles fizeram uma parceria com a Panasonic para fazer a bateria do carro elétrico, fizeram uma parceria com a Toyota, né, para fazer toda a parte de produção de carro, e com a Daimler, para conseguir pegar um know-how aí de fazer carros elétricos de luxo, né? Então, a General Motors, a GM, está fazendo basicamente a mesma coisa. Então, ela vai precisar desenvolver algumas coisas que são fundamentais aí para o carro elétrico, e ela fez uma parceria, a princípio, uma joint venture com a empresa química coreana POSCO, a POSCO Chemical, que é bem conhecida nesse mercado, para conseguir desenvolver lá no mercado norte-americano a tecnologia necessária para fazer os componentes críticos aí do carro elétrico. E é interessante, né, que a notícia e a divulgação da GM fala assim sobre muitos empregos, né? Vamos gerar muitos empregos. Por que acontece isso, né? Porque a GM, ela recebeu tanta ajuda do governo, principalmente na crise de 2008, mas ela recebeu bastante, até porque o plano de pensão deles lá é insustentável. Aí os americanos chamam até o GM, né, que é General Motors, aquele G lá mudou de significado, chama Government Motors, né, porque ele já é praticamente uma estatal. Então é interessante, né, essa notícia por esses dois aspectos. Primeiro, pelo processo de verticalização via parceria estratégica, e o segundo, esse negócio de geração de empregos aí, porque precisa dar alguma satisfação aí para o dono da empresa, que no caso é o governo norte-americano. Espetacular, né? Realmente algum tipo de responsabilidade eles acabam tendo, né? Depois da pequena ajuda que eles tiveram lá em 2008, né? Pequena ajuda responsável por eles continuarem vivendo, né? Enfim, né? Mas a gente vai acompanhando e você que ainda, enfim, tem muito interesse sobre o mercado de veículos elétricos, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo. Tem vários episódios falando sobre a estratégia de verticalização para as empresas que estão desenvolvendo tecnologia para veículos elétricos e também a estratégia da Toyota, que eu analisei, acho que faz um mês e meio, né, que tem um caminho um pouco diferente aí em relação a veículos elétricos, principalmente no Brasil. Dá uma olhada, volta lá aos episódios que tem bastante coisa interessante nesse mercado. Bom, vamos para a próxima, Renato. Isso daqui também curtinha, e também pedido de um pessoal aí do GBP. Né? Essa daqui eu peguei do Brasil Journal. Nubank corta a faixa de preço em 20%. É o seguinte, Renato, o Nubank fez todo aquele estardalhaço, né? Eu não canso de receber mensagens do Nubank falando para eu me tornar um sócio, aquele negócio todo. E eles estavam com aquela expectativa inicial de um valuation
se eu não me engano, algo em torno de 100 bilhões de dólares, né, lá no começo, né? Era um negócio estrondoso. Porém, né, a vida começou a trazer, né, algumas surpresas aí, ou talvez não tão surpresas, e agora o negócio mudou um pouco de figura. Será que o Nubank não vai ser maior que Itaú, Renato? Bom, então o que que aconteceu? Foi o que a gente já tinha previsto, o que a gente já tinha comentado em aula. Acho que até em alguns jornais a gente já tinha comentado. Bom, o Nubank ele vem num ritmo de crescimento, a gente gosta bastante do Nubank, inclusive a estratégia e o posicionamento do negócio. Acho que de fato eles estão entregando bastante inovação aí para esse mercado bancário, tá? Então, méritos aí para todo mundo do management aí da companhia. Quando eles foram fazer a abertura de capital, a gente também entendia que lá nos Estados Unidos eles iam conseguir múltiplos muito maiores, e de fato foi o que aconteceu. Então a gente já vem acompanhando esse negócio já há mais de 3 anos. E aí a expectativa deles era o que você tinha falado ali, uma faixa ali de valuation em torno de 75 a 100 bilhões de dólares, sendo que o Itaúzão ali vale 39, 40 bilhões de dólares, né? Sim, só o fato de valer mais que o Itaú eu já acho meio esticado, né? Ainda o dobro, né, que era a expectativa deles, acho que estava meio irreal. Obviamente, eles estavam tentando fazer aquele processo que você ensina em negociação, que chama ancoragem, né? Então você coloca a âncora lá em cima, né? E aí, eventualmente, esse negócio vai se ajustando no tempo. Provavelmente eles já fizeram alguns roadshows com alguns investidores e perceberam que essa expectativa está completamente fora da realidade. E aí eles tinham uma faixa inicial um pouco mais comedida, né, em relação a essa expectativa de 100 bilhões, e mesmo assim eles tiveram que fazer um corte ali na faixa. Ou seja, para você conseguir ter o volume necessário de captação no IPO, você tem que baixar um pouquinho o valor para você conseguir trazer bastante interessado e não ter risco de não captar tudo que você precisa. Legal. Então foi basicamente isso que eles fizeram. Então, eles cortaram em 20% o negócio. Se eles conseguirem sair no topo da faixa, o negócio ainda consegue chegar a 41 bilhões. Legal. A faixa anterior que eles colocaram no prospecto ia chegar a 50 bilhões. Só que se você for parar para pensar, né, 41 bilhões ainda é acima do Itaú, né? Porque o Itaú atualmente está sendo tradeado a 39, 40, né? Então, assim, mesmo cortando 20%, eu ainda estou achando que está meio esticado. Mas como tem bastante gente interessada, parece que já tem ali bastante fundo interessado em entrar na abertura de capital, talvez eles consigam abrir aí não no topo da faixa, mas ali no meio, tendo um valor próximo ali do Itaú, que já está de bom tamanho na minha visão, né? Pelo tamanho do negócio, perspectiva de crescimento, etc. Eu já acho que mesmo estando no meio da faixa ou até no piso da faixa, ainda está esticado para caceta. O importante para eles é captar os 3,6 bilhões de dólares que eles precisam para reforçar o caixa para fazer estratégia de crescimento. A princípio, cortando a faixa, eles vão conseguir captar, se não abrirem mais mão aí de participação, 2,8. Vamos ver o que vai acontecer, cena dos próximos capítulos, mas eu ainda acho que esse valuation está esticado. Viu? Pois é, eu também tenho minhas dúvidas, mas aqui vale ressaltar o que o Renato já falou, né? É quando a gente fala de valuation esticado, né, de uma empresa talvez entrando com valor muito acima do que a gente acredita que seria razoável para aquela empresa, não quer dizer que a empresa é ruim, hein, pessoal? Isso é muito importante, né? O Nubank, de fato, tem transformado o mercado bancário, isso é muito relevante, né? Fora o atendimento que o Nubank talvez realizou uma revolução na questão do atendimento ao cliente, customer success, isso é muito importante, né? Porém, essa questão da ancoragem, né? Lá em aula a gente fala bastante sobre isso, né, Renato, em negociação, e é muito importante você saber sair de uma ancoragem, né? Então, quem sabe aí, alguns investidores institucionais aí estão aprendendo a sair de uma ancoragem absurda que geralmente uma startup coloca para você num IPO, né? E é muito importante. Aí, para aprender, só lá no GBP, viu, pessoal? Inclusive, inscrições abertas, já retomando aqui, o link está na descrição, btcompany.com.br/GBP, dá uma olhada lá, que você certamente vai fazer bom uso do curso em 2022. Bom, vamos seguir. Mais uma notícia aqui do valor econômico, e o título é o seguinte: Arezzo entra em nova fase com operações no vestuário feminino, diz XP. Renato, mais um movimento que havia sido dito por você aí, né, da entrada da Arezzo em um novo mercado. Então, vamos lá. Pois é, finalmente ali os estrategistas da Arezzo me ouviram, né? Acho que já faz uns 10 anos que eu falo isso. Eu lembro quando eu trabalhava no mercado de moda feminina, tá? Eu falava assim, pô, a Arezzo tem lá a marca Schutz, etc. Eles vêm crescendo bastante, criaram uma outra marca lá na Capri. Mas assim, nesse mercado de sapato eles já dominam.
Então, você pega ali eles contra o segundo colocado ali, é impossível, né? Uma distância muito grande. Então, assim, pô, eles já dominam esse mercado, por que eles não entram no mercado que eu acredito que eles tenham bastante aderência, até pelo posicionamento no público feminino, que é a moda feminina, né? Que movimenta não sei quantos bilhões de dólares, de reais aí por ano. Um addressable market aí vai aumentar muito, né? O addressable market da companhia. Bom, aí, como a gente tinha analisado, eles fizeram vários movimentos, reserva, etc. E aí, no episódio passado, eu já tinha comentado sobre isso, não vou comentar. Mas uma das coisas que a gente vem falando bastante aí em estratégia aí nas aulas é a Arezzo ir para a moda feminina, pô, vestuário, etc., que faz todo sentido. E usando uma marca dela. Eu dei como sugestão fazer a marca Arezzo. Mas eles foram até um pouco mais agressivos. Eles pegaram a marca mais transada ali, né, de lifestyle, que é a Schutz, que tem aqueles sapatos mais elaborados, para um público mais jovem, etc., que gosta mais de moda, não um tradicional que nem Arezzo, e fizeram todo um projeto para entrar com vestuário usando marca Schutz. Olha que fantástico, né? Finalmente, essa estratégia, obviamente, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que Arezzo, com a escala que tem, vai conseguir fazer um cross-sell violento, mas violento mesmo. Eu acho que tem brand equity suficiente para você já entrar no vestuário colocando o pé na porta. Então, acho que esse movimento é bem interessante. Aí tem aquele negócio que a gente sabe de estratégia, né? Execução. Vamos ver como que vai ser a execução, mas em termos assim de planejamento, faz todo sentido. Outro movimento que eles fizeram para a moda feminina foi a aquisição de uma marca, de uma estilista, uma influencer, etc., que chama Carol Bassi. Essa Carol Bassi, eu conheço até um pouco da história dela, né? E ela é uma empreendedora, é sensacional, estilo a Nativossa, que o Grupo Soma comprou. Agora, essa Carol Bassi, ela faz roupas ali, muito focadas ali para o público triple A, né? Então, assim, esse negócio super fast, e usa bastante WhatsApp ali para fazer vendas, etc. Tem lojas físicas, né? Duas, uma que é ali no Cidade Jardim, que é super conhecida, então só vende roupa cara pra caceta, né? Então eles compraram ali por 180 milhões mais um earnout ali, pagaram caro, pelo menos o que eu entrei ali no site do Investor Day lá, o negócio tem uma expectativa de faturamento ano que vem de 100 milhões, né? Então eles pagaram ali pelo menos umas duas vezes e pouquinho com o earnout. Receita, sales, acho meio esticado, né, para um negócio dessa magnitude, mas ok, pagaram, beleza, então, bom para Carol, tá milionário, fantástico, vai precisar ficar na empresa até 2025, mas, eventualmente, também é um movimento forte da Arezzo entrando em moda feminina, e a gente está vendo, vai ser um grande player aí, competitivo aí com o Grupo Soma. Então tá lá, Grupo Soma e o Grupo Arezzo ali, tentando aí se destacar aí nesses grupos diversificados de moda. Muito interessante esse movimento. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas parabéns para a equipe do Birman e finalmente eu acredito que essa marca de moda Schutz vai dar muito certo. Pois é, eu concordo. E aí tem até um ponto adicional, né? Você tinha comentado, né, sobre a possibilidade de entrar com novos produtos, né, na linha feminina dentro da marca Arezzo. Dentro da marca Schutz, né, eu acho até interessante, né, como uma forma de teste conservador, vamos dizer assim, para entrar num novo mercado, né? Você usa uma marca talvez não tão consolidada, né, de certa forma, apesar de ser também uma marca consolidada, mas você faz um teste, né, um pouco mais controlado para depois eventualmente crescer esse mesmo segmento, né, esse portfólio de produtos, né, de moda feminina em outras marcas. Isso é bem interessante. Eu também acho que vai dar certo, viu, Renato? Estou confiante. Vamos acompanhar aí. Não, Fala aí. e sabe o que eu acho que é o mais interessante? Imagina que dê certo esse movimento na Schutz, que eu estou extremamente confiante que vai dar certo. Legal. A Ana Capri, ela é uma marca de sapato com um público completamente diferente, né? Que é só sapatilha, etc. Né? Então ela tem um estilo próprio, né? Que é muito diferente da Schutz. Isso que eu gosto do grupo da Arezzo, né? Porque a marca Arezzo, ela tem uma persona ali que ele foca ali muito diferente da Schutz e é muito diferente da Ana Capri. Então eles fazem bem essa segmentação. Tá? Então, se der certo o movimento, né, de vestuário para a marca Schutz, consequentemente, você também tem um espaço gigantesco para criar na Capri, que é o que você está falando, né? Você faz um teste numa marca, aí dá certo, você expande isso para a marca Ana Capri, que é um pouco mais nichado, mas também, né, para a marca Arezzo, né, que é a marca principal aí do negócio, apesar da Schutz já representar bastante e eventualmente ser o que o pessoal chama, né, da joia da coroa, né? Porque é um negócio sensacional. Enfim, movimento interessante, muito bom. Vamos ver aí o que vai acontecer. Parabéns à equipe do Birman.
Pois é, parabéns, pessoal. E aqui o movimento talvez tenha sido um pouco demorado, pelo menos o Renato já tinha tocado aí essa possibilidade há alguns anos, né? Mas ainda deu tempo, tá tudo bem. Agora a gente vai entrar numa série de notícias com movimentos estratégicos realmente atrasados, né? Então vamos entender um pouquinho melhor, né, de algumas empresas que talvez demoraram um pouquinho para lançar um novo movimento estratégico aí dentro do seu modelo de negócio. Eu peguei essa notícia do Neofeed, Renato, e o título é o plano da Laserfest para desafiar a Espaço Laser, né? A gente já falou bastante da Espaço Laser, a gente comentou sobre a IPO, enfim, o movimento de franquias, né? A retomada, né? A compra das franquias pela franqueadora, enfim, uma série de aspectos, porque a Espaço Laser demonstrou uma resiliência financeira muito forte, né? Enfim, e aí a gente entra com uma concorrente aí, a Laserfest. Por que será que ela está entrando atrasada, hein, Renato? Legal. Isso aí é uma coisa que acontece bastante, né? Quando uma empresa ela vai numa estratégia de crescimento e ela faz uma boa abertura de capital com uma boa tese, e aí, obviamente, todos os outros agentes de mercado veem que o IPO saiu com sucesso, etc. E aí isso instiga, né, algumas empresas a investirem nesses segmentos. Assim, ó, o mercado financeiro está, né, comprador da tese aí dessa empresa que fez a abertura de capital. Fantástico. E aí o que geralmente acontece é que cria-se um monte de estratégias direcionadas para a mesma estratégia da empresa que conseguiu ter sucesso no IPO. Perfeito. Por que você está falando isso, Renato? Porque o caso da Espaço Laser é um negócio sensacional. A gente sempre nos bastidores, sabia que a Espaço Laser era um negócio bom. A gente sabia, eventualmente. Só que quando você vai para abertura de capital, é aquele negócio, né? Qual que é a vantagem de você ser capital aberto? É que você tem uma fonte de recursos, de captação de recursos alternativo. Legal, tá? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você tem que abrir toda a sua estratégia e seus financials, né? Então, se você é um negócio fantástico, você vai mostrar para todo mundo que o segmento é fantástico, e aí todo mundo, obviamente, vai querer, né, pegar uma boquinha ali desse segmento. Foi o que aconteceu com o Espaço Laser. O Espaço Laser mostrou que esse negócio de depilação a laser é sensacional. O ponto de venda ali, o for all EBIT dali, né, das franquias, sensacional. O ROIC das franquias em torno de 50%. O negócio é sensacional. E aí fez uma bela de uma abertura de capital e está entregando resultado, né? A gente vê aí, mesmo com esses períodos ruins aí de pandemia, o negócio vem entregando lucratividade, crescimento, etc., e vem fazendo aquele processo, né, de compra das franquias para aumentar a rentabilidade. Beleza. Dado esse sucesso, o que começou a pipocar? Eu vou agora, estou começando a sair indo para o shopping center, um monte de marquinhas menores ali de coisas de depilação a laser. E essa daqui é interessante, porque essa Laser Fast, ela é uma aposta aí que saiu aí no Neofeed, e ele tem um modelo de negócio, obviamente é muito menor, né, do que a Espaço Laser, mas o plano dele é bem ambicioso e ele tem uma vantagem, né? Todas as lojas que eles têm de serviço de depilação a laser são lojas próprias. Então, o que acontece? A tese da Espaço Laser foi captar dinheiro para conseguir, eventualmente, converter os franqueados em lojas próprias para você ter o ROIC todo para você. Sensacional. Tá? Aqui, aparentemente, né, essa Laser Fest já tem, né, todas as lojas próprias. Então, eles estão buscando aí private equities para injetar dinheiro na empresa para você conseguir, eventualmente, já expandir um negócio que já está com um nível de rentabilidade altíssimo. Né? Só para vocês terem uma ideia, eles projetam para esse ano um EBITDA de uns 70 milhões. E eles acham, acreditam, né, que eles conseguem chegar em 3 anos a 500 lojas, ou seja, 500 pontos, com a receita de 1 bilhão. Perfeito. Qual que é o tamanho hoje da Espaço Laser? A Espaço Laser, hoje, ela vai ter esse ano uma expectativa de faturamento aí em torno de 900 milhões, quase 1 bilhão, tá? E com um EBIT daí projetado de 280 milhões. Então, vocês veem, né? 70, 280 ainda é bem menor aí em termos de patamar. Então, o que eles estão como tese? Vamos crescer já com as lojas, né, integradas aqui, então não vai precisar gastar dinheiro para ficar recomprando franquia, fica tranquilo, né? É só para você pegar, injetar dinheiro na nossa empresa para a gente acelerar o ritmo de crescimento. Então é interessante isso, né? Então, esse daí é uma coisa que acontece bastante, nossos alunos já sabem que isso acontece. Sabe o que vem acontecendo também? Vocês lembram que tinha lá a Invisalign, que começou a fazer aqueles aparelhos, né, transparentes, etc. Vocês viram que depois que entrou a Invisalign no Brasil, né, de forma efetiva, aí começou-se a criar um monte de startup, né, Soul Smile, tá, para fazer a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Quando entra uma empresa no mercado, abre seus números e mostra que o segmento é bom, um monte de outras empresas vão como followers, que não é uma estratégia ruim, tá? Não é uma estratégia ruim, mas não é aquela que trouxe a inovação para o mercado.
Pois é, a gente, enfim, fala sobre movimentos atrasados, nem sempre é ruim, às vezes é interessante você seguir, né? Olha só a próxima notícia. Brasil Journal. Família Gereissati compra 20% da Petland. Né, Renato, a gente já fala aqui bastante sobre o mercado pet há um bom tempo, né? Analisamos também o IPO da Pets, a gente fala muito da Pet Love, que é uma empresa bem interessante, inovando, né, no mercado pet no e-commerce. Enfim, inclusive um abraço aí para o Márcio, que eu acredito que está acompanhando aqui o nosso episódio. E agora a gente tem esse movimento, né? Será que atrasou muito aí o pessoal da família Gereissati aí? Será que pagou caro? O que você acha desse movimento, Renato? Perfeito. Então, ó, esse movimento é num outro segmento, mas que tem minimamente as mesmas características. Então, mercado pet, um mercado que era uma tese de investimento ali do Warburg Pincus lá atrás, fez a abertura de capital no meio da pandemia da Pets, foi um sucesso e o negócio vem crescendo absurdamente, até por causa da tendência que a gente tem. Legal. E aí a gente vê a estratégia de crescimento, Pets fazendo um monte de aquisição. Pet Love, como a gente falou, também na parte de e-commerce crescendo bastante, a gente vem falando bastante aqui da estratégia do negócio. E aí, uma vez que a Pets abre capital e todo mundo começa a ver que esse negócio é fantástico, todo mundo quer começar a investir. Então, acho que umas 2 semanas atrás, até a BR Partners entrou como sócio ali da Pet Camp, né, que também é uma rede ali de pet. E agora, a família Gereissati, no seu veículo de investimento, ele está entrando como sócio da Petland, que você, Habib, acho que já tinha avaliado, né, ou né, já tinha analisado, que o modelo da Petland é um pouco diferente ali do modelo, porque ela é uma empresa americana, super grande, etc. E aí ela tem lá as franquias aqui no Brasil e tem as lojas associadas, né, que elas usufruem ali da operação da Petland, mas não tem a marca Petland, né? Então, a princípio, o Gereissati está injetando dinheiro nessa empresa para quê? Para converter essas lojas, né, que não são Petland, mas falam assim, somos uma empresa parceira do grupo Petland, né, a virar Petland. Tá? Por quê? Porque aí você aumenta a capilaridade, né, da operação, brand equity absurdo. Então, eles vão fazer um retrofit, eles mesmos vão investir dinheiro nas empresas, nos pet shops que não tem marca Petland para virar Petland. Então, o franqueado, a princípio, não vai precisar gastar dinheiro. E aí eles falam que isso vai aumentar bastante o fluxo, vai permitir integração, né, de estratégia omnichannel, faz todo sentido, que eles têm 365 pontos, tá? Legal? E eles também vão fazer a internalização e a integração da parte logística. A princípio, toda a parte de distribuição de produtos é feita por um terceiro e eles cobram um FII. Legal. O que eles vão fazer? Dado que eles já vão ter um volume gigantesco, eles mesmos vão criar toda essa parte de procurement para conseguir ganhar margem também na parte de venda de produtos. Então faz todo sentido essa estratégia, né? Então, esse dinheiro que o Gereissati está injetando aí no Petland provavelmente vai fazer o negócio crescer bastante com essas bases, né? Verticalização da parte logística e compra, e também a parte de conversão das lojas que são associadas para a marca Petland. Vai ser um grande player aí no mercado. Quem sabe aí em uns 2, 3 anos não vai para uma abertura de capital também. Cara, eu gostei muito desse movimento, porque a gente está acostumado a dar uma olhada nos prospectos de IPO, e ali tem o User of Procedures, né? Ou a motivação do dinheiro que vai entrar no caixa, né? Ali do investimento. E sempre tem expansão, né? Otimização, um negócio absolutamente abrangente, né? Genérico, e que não serve para muita coisa na análise. Aqui eu gostei porque o Grupo Gereissati informa exatamente como que ele vai fazer, né, qual é a execução da estratégia e dentro de supply chain, que você comentou, para poder utilizar essa grana da melhor forma. E isso é muito legal, essa parte de tanto de cadeia de suprimentos, né, de fornecedores e da parte logística, é muito importante para esse mercado pet. E utilizando essas lojas associadas que não têm a força de marca que tem uma Petland, né, ele vai conseguir provavelmente pegar o melhor desses dois mundos. Então é muito legal esse ponto e ele fala exatamente como ele vai usar. Bom, vamos para a próxima notícia. Próxima notícia também de movimentos talvez atrasados, mas aqui eu acho que foi uma boa. Vamos lá. E o pessoal comentou já que isso seria uma boa. Anima compra 51% do IBCMed de pós em medicina. E aí, Renato, tá tudo certo de acordo com aquilo que a gente tinha comentado, né? Perfeito. Esse movimento é um movimento que a gente já tinha adiantado lá atrás, depois que foi realizada a abertura de capital do grupo Afia,
sei se vocês lembram, né? Paulo Guedes já tinha pensado nisso há muito tempo atrás, né? Por isso que é bom, né? Então ele praticamente fez lá a faculdade de educação em saúde, vendo que existe um déficit aí de médicos no Brasil e que o ticket médio de um médico no Brasil, né? Ticket médio não, né? O salário médio, né? É muito acima da média das outras profissões. Então você tá, né? Aquela análise financeira. Se você vai ganhar muito dinheiro, você pode pagar bastante ali na faculdade, porque você vai ter, né? Lifetime velho, né? Pensando aqui, né? Em termos técnicos. Então ele foi lá, fez a abertura de capital do Grupo Afya com, né, o direcionamento para fazer a expansão do negócio, que é um mercado que está mal atendido e que tem muita rentabilidade. Beleza. E aí, como a gente falou, essa abertura de capital mostrou para todo mundo que, meu, educação e saúde é um negócio que dá muito dinheiro, mas tanto dinheiro que todos os investidores no mundo estão interessados em investir nesse negócio. Perfeito. Aí começou todos aqueles movimentos, né? Um monte de empresa fazendo lá faculdade, tentando fazer a separação dos ativos de saúde, etc., né? Para conseguir fazer o spin-off e fazer uma abertura de capital só nessa unidade de negócio. E aí, como foi bem dito ali pelo comentário ali do YouTube, a gente já tinha analisado isso em maio e o próprio Habib, né, na análise, tinha falado isso, ó, vai acontecer, o Grupo Ânima vai fazer a separação dos ativos ali de medicina para fazer um spin-off para a ordem de capital. Esse movimento começou a ser desenhado, né, há muito tempo atrás e começou a ser executado semana passada, porque o Grupo Ânima, ele reorganizou, né, vai passar por uma reorganização societária, vai pegar todos os ativos de educação que não são ligados à medicina e vão jogar para uma empresa, e separaram os ativos de educação numa empresa separada. E aí pegaram lá um investimento da DNA Capital, fazendo um investimento nesse negócio, porque é aquele negócio que eu falo, né? Quando você faz a separação dos ativos, agora sim, né? Às vezes a DNA Capital, ela quer investir no Grupo Ânima, mas ela não quer vir com faculdade de administração, faculdade de engenharia, faculdade culinária. Pô, não quero. Eu quero só investir em faculdade de medicina, pô. Aí eles fizeram isso e conseguiram captar dinheiro da DNA Capital. Olha que fantástico. E aí o segundo movimento, para reforçar ainda essa estratégia, foi o que você acabou de falar. O Grupo Ânima foi lá e já comprou 51% de uma faculdade que tem o quê? Né, como foco? Medicina. Então, beleza. Então, eles vão dar uma engordada aí nessa empresa para conseguir ter um volume necessário para provavelmente ir ao mercado e fazer uma abertura de capital. É o mesmo movimento que a gente acabou de repetir, né? Então, foi lá, espaço laser mostrou que depilação a laser dá dinheiro. Tá? Foi lá, né? A Pets mostrou que esse mercado de pets dá dinheiro para caramba. Legal. E aí foi a Afya, mostrou que esse negócio de educação e saúde dá dinheiro para cacete. E aí ele incentiva um monte de outras iniciativas nessa mesma direção. Muito bacana, e é isso que vai acontecer. Vamos acompanhar. Eu acredito que esse movimento vai acontecer, né? Várias aquisições aí no próximo ano. Quem sabe aí no final do ano que vem, com o mercado de capitais melhorando, né? E passando a volatilidade de mercado, já sabendo quem vai ser presidente do Brasil, etc. Quem sabe esse IPO não sai. Pois é, e eu, na minha opinião, extremamente acertado essa estratégia de seguir o caminho para cursos, né, voltados para a área de saúde, né? Inclusive uma estratégia, na minha visão, mais interessante do que fortalecer o EAD para curso superior. Mas aí a gente entra numa nova discussão, é uma discussão que a gente acaba fazendo também no GBP e no Strategy and Finance, isso é muito legal, tá? Mas está se mostrando aí uma estratégia acertada da Ânima e, né, vamos ver se realmente eles fazem separação com tudo, tá tudo se encaminhando para isso. Vamos para a última notícia desse bloco, Renato. Eu peguei aqui do Brasil Journal. Beer or Coffee, o booking dos coworkings, entre aspas, atrai Kazek e Valor Capital. Renato, vale falar um pouquinho sobre essa startup, Beer or Coffee, que já está no mercado já faz um bom tempo, né? Mudando de modelo de negócio de tempos em tempos e entrando aí no mercado que a gente não tem tido muitas boas notícias, que é o de coworking. Então vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Perfeito. Bom, um aluno meu me fez esse questionamento durante uma aula, né, essa semana, falando o que eu achava, né, desse negócio. Né? Eu nem tinha visto a notícia, né? Eu dei uma lida na notícia, e aí depois o que eu comentei com o aluno foi o seguinte, foi, olha, existem alguns mercados onde a cadeia vertical ela tem uma margem meio apertada. Então, quando você tem uma cadeia vertical com margem apertada, você tem poucos intermediários. Por que você tem poucos intermediários? Porque quanto mais intermediário você tem na cadeia vertical, mais margem você precisa deixar para cada agente que você tem. Beleza. Então, a gente ensina isso em verticalização ali no nosso curso de Estratégia e Finanças. Perfeito. Aí, por que eu falei isso? Né? Porque eu falei, ó, aí eu dei alguns exemplos para ele que já aconteceram no Brasil, né? Que deram errado a princípio, né? Então, por exemplo,
quando teve a época dos cupons, aí toda semana saiu uma empresa de cupom. Cupom para um lado, cupom para o outro, tipo o Peixe Urbano, né? Peixe Urbano, Groupon e uma cacetada de pequenas outras empresas. Aí fizeram os agregadores de cupom, que é o quê? É uma verticalização, né? Você coloca um intermediário entre o usuário e as empresas de cupom. A minha ideia era a seguinte, eu pensei, pô, cupom já não está dinheiro, o negócio já não tem margem. Ainda você coloca um intermediário para você fazer, né, a busca dos cupons, não faz sentido um negócio desse, né? Então, o que aconteceu? Os cupons quebraram, né? Então, Peixe Urbano, Groupon tá mal para caceta, e um monte de startup morreu, e obviamente esses agregadores também não têm mercado suficiente, né, e margem na cadeia vertical para conseguir sobreviver. Morreu também, tá? Aí, criaram aqui no Brasil também, naquela época lá do car sharing e tal, não sei o quê, os agregadores, né, de corridas, né? Então, você colocava lá uma corrida e ele fazia o preço no 99 Táxi, o preço no Uber, o preço no Cabify, o preço lá no Easy Táxi, para ver qual era o mais barato. Beleza. Eu falei assim, bom, eu olhando os financials do Uber, né, pelo menos que eles divulgavam quando eles eram capital fechado, vejo que o negócio não dá dinheiro, né? Então, assim, a margem completamente apertada. Será que tem espaço para ter um intermediário, né, para gerar lead, né, para o Uber, dado que o Uber já não dá dinheiro, né, e ainda vai ter esse gasto adicional? Aí o que aconteceu? Bom, já começou o movimento, né? Cabify e táxi já saíram do mercado, uma porcaria, né? Só sobraram dois, aí também esses agregadores também não fazem tanto sentido assim. Beleza, tá? Por que você está contando toda essa história, Renato? Porque é a mesma coisa desse negócio da Beer Coffee aqui, né? A Beer Coffee, ela é o agregador dos coworkings. Se você olhar os financials do WeWork, você percebe que esse negócio não dá dinheiro, né? Assim, precisa ser muito bem gerido, tal, com um negócio um pouco mais comedido, que nem a Regus, né? A Regus lá do IWG lá, ele até eventualmente consegue ter rentabilidade dentro desse negócio. Mas o WeWork, que é um dos que deu aquela pancada no mercado para popularizar esse negócio do cowork, não dá dinheiro. A gente percebe lá com os financials. E aí criou-se essa Beer Coffee aí para ser um intermediário entre o negócio que não dá dinheiro e o cliente. O que vocês acham que vai acontecer? Então, assim, essa pelo menos é a minha tese conceitual. Eu não tenho acesso aos financials, eu não tenho acesso, né, ao quanto que esse negócio está indo bem, está indo mal, mas assim, analisando, né, cenários semelhantes e vendo o que essa Beer Coffee está fazendo, na minha opinião, esse negócio vai sobreviver por um tempo, porque recebeu aí 10 milhões, se não me engano, de capital aí, não sei de quem que quis investir nesse negócio, né? Mas eu acho que esse negócio, se não fizer uma pivotagem no curtíssimo prazo, eventualmente ele não vai conseguir sobreviver. A única coisa que eu achei interessante nesse negócio é que pelo menos o foco deles é B2B. Eu acho que B2B, eventualmente, a empresa está disposta, né, a deixar um pouco de dinheiro ali para uma empresa para terceirizar uma dor de cabeça, né? Que é assim, pô, né, agora vai ser modelo híbrido, né? Pô, como que eu faço para alugar um espaço para um funcionário que não quer trabalhar em casa, mas também não quer vir para o escritório? Beleza. Então, acho que no curtíssimo prazo, esse negócio vai ter até bastante demanda. Mas no médio prazo, vai precisar dar uma mudada, porque olhando, né, a distribuição de margem dentro da cadeia vertical, eu acredito que esse negócio não tem vida muito longa neste modelo atual de mercado. Olha, Renato, mas se a necessidade for pivotagem, esse pessoal é craque, viu? Porque a Beer Coffee já pivotou algumas vezes, inclusive mudou bastante do modelo de negócio inicial, que era realmente juntar clientes e fornecedores dentro do mercado de startups com a proposta de fazer o pagamento de café ou de cerveja, alguma coisa em algum ambiente, né? Levar para um bar, levar para algum centro de reuniões de startups e tal. E a Roberta, que é a fundadora, já fez isso algumas vezes, né? A empresa ainda está aí. Então, pivotagem, eles são muito bons, né? Vamos acompanhar, né? Resiliência é uma característica, né? Vamos ver se eles realmente conseguem se adaptar, porque nesse modelo de agenciamento de coworkings, o negócio vai ser um pouco complicado, né? Vamos acompanhar. Bom, vamos para o próximo bloco aqui, Renato. As últimas 3 notícias do BTC Journal de hoje, né? São exclusivamente pedidos de alunos, né? Eu peguei uma notícia aqui da Forbes. Essa é uma notícia um pouquinho mais antiga, de setembro, mas é para pegar aqui o fio da meada da empresa que pediram para a gente analisar. Forbes americana, e o título é Why Raytheon Technologies Could Be America's Biggest Aerospace and Defense Business in this Decade. Ou, fazendo aqui uma tradução livre, por que a Raytheon poderia ser a maior empresa da América do setor aeroespacial e defesa nessa década. Então, Renato, vamos falar um pouquinho dessa empresa que a gente não comentou, mas está no mercado que a gente já comentou muito aqui no BTC Journal. Vamos lá.
Perfeito. Bom, a notícia é interessante porque ela fala um pouco sobre a competição da Raytheon contra a Boeing, que está passando por bastante dificuldade, até por causa do mercado de aviação, e da Lockheed Martin, né, que é uma das duas grandes empresas de defesa aí do mercado norte-americano, do mercado da América de uma forma geral. Perfeito. Como essas duas estão passando por bastante dificuldade, a Raytheon, a princípio, pela análise, ela está conseguindo se dar muito melhor aí nessa última década e principalmente agora no meio da pandemia, a empresa está indo muito bem. Por quê? Aí eu fui dar uma olhada na história dessa empresa, né? Como toda empresa de defesa, ela não é uma empresa nova. Então, ela é a fusão de dois grandes grupos, né? Que um chama Raytheon Company, que foi fundada em 1922. E é legal essa empresa porque ela tem várias inovações tecnológicas dentro do seu histórico. Então, por exemplo, a tecnologia para fazer micro-ondas, né? O forno micro-ondas, né? Foi a Raytheon que inventou. Olha que fantástico, né? Eu nem sabia disso. Então, eles fizeram várias inovações de tecnologia para um monte de produto, ajudou bastante nas guerras, até no desenvolvimento tecnológico, então tem uma relação muito boa com o governo, né, americano. E aí veio crescendo bastante via aquisição, muito focado nessa parte, né, de desenvolvimento tecnológico para defesa. Hoje, eles fazem bastante tecnologia para míssil guiado, então, aqueles mísseis de defesa, etc., que é um negócio que, a princípio, né, a gente vê que tem bastante demanda aí, olhando um pouco dos conflitos mundiais. Perfeito. Então, a Raytheon foi crescendo bastante aí nesses anos, fazendo toda essa evolução tecnológica. Aí, tem uma outra empresa que se juntou a ela, que é a United Technology, que também foi lá fundada em 29. Tá? Então, os negócios assim, velho pra caceta, né? E aí também veio crescendo, mais focado na parte de desenvolvimento de tecnologia para equipamentos aeroespaciais. Tá? Então, para turbina, avião, etc., muito focado para esse mercado. E aí, lá em 2019, a princípio, eles se juntaram ali com a Raytheon para criar um grande grupo ali de defesa e aviação. Perfeito. E aí você tem a grande sinergia do negócio. Então, eles têm 181 mil colaboradores, tá? Eles têm mais de 60 mil engenheiros, né? Deve ter engenheiro para caceta lá, né? Então, você pensa, né? De 181, 60 mil engenheiro, né? Tá parecendo a Poli, né? Aliás, né? Muito engenheiro lá, né? Beleza. Tem mais de 46 mil patentes. Então, vocês percebem que é uma empresa que investe muito em inovação. E se você juntar a história dos dois, tem mais de 180 anos aí de história no mercado. A Raytheon, ela tem quatro grandes unidades de negócio. Eles têm a Collins Aerospace System, que faz toda a parte ali de equipamento aeroespacial. Tem a Path and Whitney, né, que também faz a parte mais focada ali para aviação comercial, beleza, mas também na parte de aviação. E tem as duas unidades agregadas da Raytheon, que é a Raytheon Intelligence and Space, que desenvolve toda a parte de integração de sensores, comunicação para míssil, etc. E tem a Raytheon Missile and Defense, que aí faz a parte de míssil propriamente dito. Eles também têm uma parte de cibersegurança que vem aumentando bastante. Inclusive, o pessoal fala, né, que essas empresas de defesa, elas começam a investir bastante em cibersegurança porque falam que a guerra, né, não vai ser mais guerra de míssil, né, vai ser guerra tecnológica. Então, você ter segurança cibernética é uma das grandes vantagens competitivas aí dentro de uma guerra. Interessante isso, né? Então, eu estava lendo aí, foi até bom o aluno ter pedido isso que eu comecei a ler, né, um pouco sobre guerras, etc, né? Então, acho que isso é bem interessante. Perfeito. Bom, vamos pegar aqui os financials do negócio. Então, a gente já viu que é um mercado que vem crescendo bastante. Como ela é mais diversificada e muito focada aí nessa parte de defesa, ela vem crescendo bastante e ela não tem muito peso ali na aviação comercial que nem a Boeing, tá? Que está consumindo muitos recursos. Então, quando a gente pega aqui as receitas do negócio, eu peguei 2020, tá? Então, 2020, só para o governo, eles tiveram uma venda ali, o que o governo representa de venda, né, para essa ratio, né? Mais de 54%. Então, 54% da receita do negócio é venda direta ali para o governo. E aí o restante, né, aí é distribuído entre empresas de aviação, né, algumas empresas privadas ali que estão tentando fazer desenvolvimento desse tipo de operação. Perfeito, né? Então, a receita deles lá em 2020 foi em torno de 56, total de 56 bilhões de dólares, né? Conta 45 bilhões em 2019. Então, mesmo em 2020 sendo um ano ruim, eles tiveram um aumento ali de receita. E aí, eles têm lá toda a parte de backlog, tá? Que isso é importante para uma empresa de produção de tecnologia e equipamentos, porque você mostra o potencial de geração de receita futura. A maior backlog é da parte de aviação, 78 bilhões. A parte de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, 23 bilhões.
E aí você tem a Raytheon, tanto na parte de inteligência e espaço, quanto na parte de mísseis, né? 29 bilhões e 19 bilhões. Perfeito. Qual que é os financials? A empresa dá lucro? A empresa dá lucro, tá? Então eu peguei aqui, esse ano, como está sendo 2021, nos primeiros 9 meses. A empresa está com um faturamento, uma receita líquida acumulada de 47 bilhões contra 40, ou seja, um crescimento de quase 20% de receita. Interessante, tá? Com lucro líquido de 3 bilhões contra um prejuízo, né, de 3 bilhões no mesmo período do ano passado. Então, a empresa está aumentando aí a receita, diluindo bastante custo fixo, eventualmente ela está com uma empresa, né, com um nível de lucratividade interessante. Fluxo de caixa das atividades operacionais também é positivo, gerou caixa, gerou 3,9 bilhões nesses primeiros 9 meses, e ano passado, apesar do prejuízo, também tinha gerado caixa. Tá? Então, tinha gerado 2,9 bilhões. Então, quando você depende do governo, né, e aí você está vendo ali que você está meio cambaleando, você vai lá dar uma chamada no governo e fala, oh, se você não me der dinheiro, vai ser ruim, né? Então, essas empresas, elas são boas, por quê? Porque além de ser rentável, porque elas fazem muita tecnologia de ponta, etc., todas essas patentes elas podem ser vendidas a mercados ou utilizadas para desenvolvimento de novos produtos, beleza? Tá? Então tem bastante oportunidade aí de novos negócios. E também ele sempre vai ter o governo como um dos parceiros estratégicos, não como sócio, mas como um dos principais clientes, porque isso é estratégico para o país. Então, essa é uma empresa muito interessante. Né? Então, obrigado aí o Tiago Castro, né, que pediu para a gente analisar a Raytheon. É uma empresa muito legal na área de defesa, que eu recomendo que vocês entrem aí nos financials e no site aí para entender um pouco da operação. Pois é, e quando você tem um governo como o governo americano como principal comprador, né, isso dá uma segurança operacional muito interessante, né? Afinal, é dali que vem a fonte do dinheiro. Olha só que beleza, né? Então, é uma empresa bem interessante, legal, obrigado, hein, pessoal? E você que está ouvindo a gente aqui, por favor, coloca lá nos comentários do YouTube sugestões de empresas diferentes para a gente analisar também. Às vezes tem mercados que a gente nunca estudou e que a gente quer estudar, mas a gente às vezes não tem essa noção e você pode trazer para a gente aí algum mercado diferente, a gente compartilha aqui com você e com todo mundo. Bom, vamos lá, próxima notícia, outro mercado também, aqui vindo para o Brasil, Renato. Valor econômico, essa aqui também foi promessa, né? E promessa é dívida, né? Ganho do ABC tem alta anual de mais de 100%, né? Então você já comentou no episódio passado, falou que gosta do modelo, acha um banco interessante, né? Apesar de não tão conhecido quanto os bancões aqui e os bancos digitais, como o Nubank, que a gente comentou hoje. Vamos lá, Renato, Banco ABC, o que a gente pode falar sobre o banco e o modelo de negócio? Beleza. Bom, o Banco ABC, ele entrou no Brasil com uma joint venture com o grupo Roberto Marinho. Então, a Globo ali teve um pezinho aí na entrada desse banco. O Banco ABC, ele é o Arab Bank Corporation. Ele entrou no Brasil já faz bastante tempo, e aí depois os árabes compraram a operação, né, o restinho ali do grupo Marinho, e aí estão operando 100% da operação do banco aqui no Brasil. Perfeito, tá? Desde então. E aí, em 2007, eles fizeram a abertura de capital, tornaram a empresa pública e aí captaram dinheiro no mercado para começar o processo de expansão. Legal. É um banco extremamente relevante no Brasil. E em 2019, eles começaram a fazer uns movimentos bem interessantes. Já tinha sido antes, né? Pelo menos eu, como cliente, e já tive bastante interação com o ABC, já tinha percebido que eles estavam focando bastante no segmento de pequenas e médias empresas, principalmente médias, né? Que era um segmento que, a princípio, né, não era tão bem atendido aí pelos bancões, e aí você cria espaço aí para você se posicionar como uma empresa mais focada nesse tipo de empresa, né, de segmento de empresa. Então, eu conheço, como eu trabalhei bastante em empresa média, né, sempre tinha uma alternativa aí como o Banco ABC aí como um grande fornecedor de produtos financeiros. Então, um banco bem interessante aí, né? Então, em 2019 eles deram, né, um foco, né, interessante estratégico nesse segmento e também criaram a área de IB, né, o banco de investimento, fazendo Project Finance e fazendo ali também toda aquela parte de CM, né, que a gente conhece aí no mercado. Perfeito. Então, é um banco que ela vem crescendo, ele ainda está muito longe de ter o total de ativos sob gestão do Itaú, Bradesco, etc., mas é um daqueles bancos ali de médio porte que são muito flexíveis para algum tipo de cliente que talvez os grandes bancos não tenham, né, em termos de processo, essa flexibilidade. Então, muita empresa média gosta do Banco ABC. E é legal isso, por quê? Porque a gente percebe
que na estratégia de crescimento do negócio, aparentemente os financials estão começando a dar bastante resultado. Eu entrei aqui nos resultados aqui do Banco ABC, e a gente viu aqui, né? Eu peguei os primeiros 9 meses desse ano em comparação aos primeiros 9 meses do ano passado. Então, o lucro líquido dos primeiros 9 meses foi 410 milhões, né, contra 216, ou seja, 90%, né, de crescimento no lucro líquido. Com uma margem financeira crescendo 24% e a margem gerencial após a provisão, né, de 48%. Então é interessante, né? É um negócio que vem aumentando bastante a rentabilidade, né, mesmo em uns períodos ruins aí de inadimplência, etc. A princípio, eles estão conseguindo controlar isso muito bem. Para você ver a rentabilidade de um banco, você gosta, né, geralmente nesse mercado, você analisa dois índices fundamentais, né, o ROE, né, o Return on Equity, e o ROA, né, o Return on Asset, né, o quanto que você efetivamente está conseguindo gerar de lucro em cima dos ativos que você tem sob gestão. Perfeito. Né? Aí, eles fizeram aqui, ó, o ROE, né, recorrente dele está em torno aqui de uns 12%. Beleza. Tá? O do Itaú é 19%. Então, você percebe ali que 19 contra 12, né, ainda tem um espaço ali para você aumentar a rentabilidade. Perfeito. E o ROA está em torno de 1,2, o do Itaú é 1,43, né, nesse mesmo período. Então, assim, legal. É um banco que está crescendo bastante, ainda tem bastante ainda para aumentar a rentabilidade, mas vem crescendo, né, a rentabilidade nesses últimos anos, focado num nicho de mercado que os grandes bancos aí não têm uma presença muito grande. Então, qual que é o tamanho efetivo do negócio, né? Então, ó, só de margem financeira, nos primeiros 9 meses, foi R$ 1 bilhão, contra 838. Legal, tá? Receita de serviços, que é toda a parte do IB, etc., né? Também foi de 175 milhões para 241, crescimento de 37%. Então, quando você aumenta tanto a margem financeira quanto a receita de serviços, você dilui bastante custo fixo e aí você aumenta bastante a lucratividade. E aí chega lá nos 410 milhões de lucro líquido contra os 216. Então, o Vinícius Viveiro, né, que está trabalhando aí no Banco ABC, parabéns por ter conseguido um emprego aí, né, uma oportunidade no banco. O banco vem crescendo bastante, os financials vêm melhorando. Vamos ver aí como esses bancos eles vão se posicionar. Eles estão entrando na parte de seguros e outros serviços para tentar dar uma diversificada aí na linha de receita. Vamos ver esses movimentos e aí, surgindo alguma coisa mais estratégica aqui, a gente volta a comentar aqui no Journal. Pois é, e a gente vai torcendo, né, para que tanto o ABC como outros bancos de médio porte consigam tascar um pouco do mercado bancário no Brasil altamente concentrado, né? Então isso é muito bom para todos nós, né? E como o Renato comentou, né, para empresas de médio porte, né, um banco acaba sendo uma boa alternativa. Então, aqui a gente tem um pouco mais de concorrência nesse setor e no mercado de crédito, principalmente, apesar do banco ter entrado forte também, como o Renato comentou agora, na parte de banco de investimento. Bom, vamos seguir para a última notícia, então, aqui do Brasil Journal. O churrasco brasileiro volta à Nise. Aqui estamos falando, Renato, do famoso fogo de chão, né? A empresa que surgiu aqui, ficou muito famosa nos Estados Unidos, fez a abertura de capital, já fechou e agora quer abrir de novo. É isso que está acontecendo? Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Famoso fogo de chão. O fogo de chão é uma empresa brasileira, orgulho nacional. Fez abertura de capital lá nos Estados Unidos, fechou, vai abrir de novo e tem aí uma operação muito forte lá nos Estados Unidos. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, o faturamento, né, o fogo de chão ganha dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é como se fosse uma filial, apesar de ter sido fundado aqui no Brasil, onde efetivamente o negócio tem presença, faturamento, etc., é lá nos Estados Unidos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui em termos de finance, né? Bom, a história do Fogo de Chão é interessante. Ela foi fundada lá em 1979, fazendo essa parte de churrasco tradicional gaúcho, etc. Foi fundada por um cara muito conhecido no mercado chamado Ari, Ari Cozé, que é uma lenda aí no mercado aí de churrascos, etc. Eu, se eu não me engano, ele também é sócio daquele Marimonte, né, que é uma rede de restaurantes aí que todo mundo conhece aí, que tem presença forte aí nos shopping centers mais bem posicionados. Perfeito. Bom, a história do fogo de chão foi assim, o Ari já não é mais sócio, ele vendeu esse negócio, né? Então passou na mão de vários private equities o fogo de chão. O primeiro foi o AGP, que foi um dos grandes investimentos que a GP Investimentos fez aqui no Brasil, beleza? E aí depois, isso foi em 2006, se não me engano. Aí depois ele foi vendido lá para o Thomas Lee Partner, que também é um private equity,
fez a abertura de capital, etc. E aí depois foi comprada pela Rony, não sei nem o que falar isso, Rony Capital, tá? E aí foram lá e fecharam o capital do negócio. Perfeito. E aí, vamos pegar aqui um pouco dos financials aqui do fogo de chão, tá? Fogo de chão, ele tem aqui, ó, e ele sofreu bastante ano passado, tá, pessoal? Então, como teve muito fechamento, lockdown muito forte lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, a operação dos Estados Unidos é o que sustenta o grupo, né? Eles tiveram uma pancada muito forte ali no ano de 2020, mas aparentemente o ano de 2021 está mostrando uma grande recuperação. Quando você pega aqui o crescimento de same-store sales da empresa no ano de 2020, ela teve same-store sale negativo de março de 2020 até fevereiro desse ano. Então, assim, putz, fechou mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eles tiveram uma queda de same-store sales em abril, né, de 95%. Então, o que eles conseguiam vender? Eles conseguiam vender via delivery. Mas você concorda que uma churrascaria, usar o delivery não é, né, aquele negócio que vai sustentar a operação? Porque a churrascaria ali tem aquele negócio, né, de você ter o atendimento, você ficar comendo até, até passar mal, etc. Ficar lá 3 horas comendo e assim por diante. Então, delivery do fogo de chão não era uma coisa que ia sustentar o negócio. Então, só abertura comercial ia melhorar. E começou a melhorar. A partir de março, eles já começaram a ter same-store sale positivo. Ainda está bem abaixo dos patamares pré-pandemia, mas a princípio o negócio está melhorando. Isso daí é uma grande perspectiva. Né? Hoje eles estão com 60 lojas, eles tiveram que fechar aí algumas lojas aí no ano de 2020, mas 60 lojas já está de bom tamanho. Né? Então, eu peguei aqui alguns estudos, né, que foram feitos aí, que foram divulgados no prospecto da abertura de capital. Olha que interessante, Fabio. Sabe o público que vai para o fogo de chão? Eles falaram assim, ó, 43% do público que vai são millennials, né, ou seja, jovens. 36% geração X, que é a minha geração, né? E 21% outros, né? Quando a gente pensa em churrascaria, eu tinha pelo menos a impressão que ia lá um pessoal mais velho, né? Mais velho, tal, não sei o quê, mas não, 43% aí são jovens. Aqueles caras, né, que gostam de ficar comendo aí 3 horas seguidas lá e come, né? E aí, que mais, né? Tem outra aqui, homem e mulher, né? Geralmente o pessoal fala que churrascaria é coisa de homem, né? Tem homem que come até cair, né? Mas a proporção aqui no fogo de chão é interessante, é 60-40, né? 60-40 aí, homem e mulher. Por quê? Porque eles veem a ocasião, né? Por que o pessoal vai para o fogo de chão, né? A maior ocasião de uso, né, que é 33%, é esposa com marido. Olha que legal. Então, casal. Tá? Então, o casal vai lá e aí ele janta. Então, aí é 50-50, né? Mas aí tem 26% que é a família, então, eventos familiares, 26%, e 23% você reunir os amigos. E tem 16% que é encontro de negócio, né? Então, em vez de você fazer uma reunião, né, usando lá beer coffee, né, você vai lá no fogo de chão e faz a reunião, né? Muito interessante. E depois tem outras ocasiões aqui que representa 2%. Então, o grosso é esposa e marido. Olha que fantástico. Muito bom, né? Beleza. Como que tá os resultados, os financials aí do negócio, né? Então, ó, nos primeiros 9 meses desse ano, eles conseguiram ter 295 milhões de dólares, né, de receita, 295, contra 137 do ano passado. Então, vocês viram aí o grande crescimento. Sabe quanto desses 295, Habib, vem do Brasil? 8,7. Ou seja, o Brasil é aquela filial pequenininha ainda. Uma filial pequenininha. 286 milhões, 295 é operação Estados Unidos. Então já não é uma empresa, né, brasileira assim, né, em termos de receita, é uma empresa americana. Então, com esses 295 milhões, eles conseguiram reverter um prejuízo de 39 milhões nos primeiros 9 meses do ano passado para 10 milhões de lucro líquido. Então, beleza. Então, a empresa ela já mostrou ali que com esse nível de receita ela consegue ter lucro. Show de bola. Tá? Então, eles viram que o aumento de tráfego aí esse ano já está acima de 100%, está 101,6%. Isso é interessante. A margem operacional agora, com esse volume, já passou de menos 25% para 11%. E aí eles estão vendo que a margem de contribuição de cada restaurante passou de 5,6% ano passado para 28%. Olha que diferença, né? Como que a escala muda aí o negócio, né? A outra coisa que é interessante é que 97% da receita deles vem dos Estados Unidos e a lucratividade do Brasil é uma porcaria. Sabe quanto que é a margem operacional dos restaurantes do Brasil? Ó, o Brasil tem 8 milhões de dólares de receita, né, nos primeiros 9 meses, né?
com um lucro operacional de 69, é uma porcaria esse negócio, né? Vai dar tipo uma margem de 0,8, né? 0,8 é muito pouco, é praticamente break-even operacional. Lá nos Estados Unidos, a margem operacional é 30%. Então, eles não estão interessados em abrir mais fogo de chão aqui no Brasil, vão ficar abrindo operação só lá nos Estados Unidos. Acho que isso que vai ser o ponto. Por que eles estão indo para abertura de capital, então, Renato? Dado que eles já estão bem aí. Bom, primeiro que é para Private Equity, está querendo vender a participação mais cara do que ele entrou, beleza. Tá? Segundo, que eles estão com uma dívida aqui de 344 milhões de dólares. Né? Vocês veem que relação lucro e dívida deles está meio ruim. Tá? Apesar de ser uma empresa que está, a princípio, tranquila, né, em termos de financials, eles estão com um pequeno problema, que é a parte de liquidez. Né? Então, quando você pega os ativos circulantes deles, né, em outubro de 21, está dando mais ou menos 48 milhões de dólares. Só que os passivos circulantes são 68. Tá? Então, eles estão com índice de liquidez corrente menor do que 1. Isso não é bom para uma empresa. Então, eles estão indo para abertura de capital para isso. Primeiro, porque melhoraram bastante, né, os financials da operação. Beleza, legal. Parece que é um negócio que dá dinheiro. Então, é um negócio aí que vem mostrando bastante consistência no crescimento com a retomada da economia. E aí eles tentam, né, vender a participação aí para o mercado para tentar fazer uma pequena operação primária para conseguir diminuir ali os 344 milhões de dívida que eles têm. Uma vez resolvendo isso, vai diminuir também o custo da dívida, dado que existe uma tendência de aumento de taxa de juros também nos Estados Unidos. Consequentemente, você vai aumentar bastante a lucratividade do negócio. Então, essa é a tese aí do fogo de chão, mas fica como curiosidade para todo mundo, né? Uma coisa que eu achei interessante, né? Que 97% da receita do fogo de chão vem dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil é aquela filial pequena que ninguém dá atenção. Não, mas uma coisa que eu achei muito interessante que você pegou lá no prospecto, Renato, são justamente as pesquisas de público, né? Porque quando a gente vai trabalhar segmentação e targeting, isso a gente fala nas aulas de marketing, tanto do GBP como do Strategy and Finance, né? A gente ressalta a importância de realizar pesquisas para entender hábito de consumo, segmentação, enfim, estilo de vida, segmentação geográfica, uma série de aspectos dentro do seu mercado, sem um eventual achismo, porque se fosse achismo, Renato, eu ia dizer que fogo de chão não teria casais, teria muito encontro de negócios e, por exemplo, eventos de família. Olha só que curioso. Legal. E uma coisa bem interessante também nesse prospecto, Habib, que eu vi, é que eles colocam lá toda a parte de cultura organizacional, etc., né? E eles têm uns valores lá, fora os tradicionais, né? Eles têm um valor lá que é assim, deixa comigo. O que é o famoso deixa comigo, né? É basicamente aquele ownership, né? O senso de dono que todo colaborador do Fogo de Chão precisa ter. Beleza, legal. E isso, quem já foi no Fogo de Chão, eu fui pouquíssimas vezes, porque o negócio é uma fortuna, né? Mas quando eu fui, de fato, foi muito bem atendido. Assim, qualquer colaborador ali está passando, te ajuda, sendo, né, ele lá com a carne lá, fala assim, tô precisando de uma Coca-Cola, né? Ele vai lá, busca a Coca-Cola junto com a carne e tal, o cara te ajuda. Então é muito legal isso, porque a gente vê esse nível de serviço alto, que é um dos valores da empresa. E aí vem uma segunda coisa que eu achei bem interessante, né? Quando você pega uma churrascaria, o que você acha que é a maior custo ou despesa deles, né? Você fala assim, Renato, é o custo da carne, né? Bebida, carne é o maior custo, né? Sabe quanto que representa custo de carne e alimentos, né? De uma forma geral, foods and beverage, né? Em relação à receita? Representa 26,9% da receita. Perfeito. Sabe quanto que é o custo de pessoal? Tá? O custo de pessoal chega em torno de 25,2%. Então, o custo de pessoal com o custo de carne, né? Ou seja, o que você gasta com o pessoal e o que você gasta com os alimentos, etc., é quase a mesma coisa. Interessante isso, né? Porque eu sempre imaginei que numa churrascaria, né, a matéria-prima, né, que você está produzindo teria, né, uma representatividade muito maior do que, por exemplo, mão de obra. Mas como para você ter um dos valores, o deixa comigo, né, de você ter um nível de serviço muito alto, consequentemente, você vai ter também uma linha de despesa de salários e treinamento, etc., e benefícios para colaborador alto também, que faz parte do modelo de negócio. Então é interessante, né? Porque a gente vê essas duas linhas aqui com as suas proporções muito parecidas, e isso tem uma ligação direta com um dos valores aí que a empresa tem. Interessante, né? Ligação dos financials aí com a proposta de valor do negócio. Exato, além de mostrar, né, por que a empresa teve melhores resultados com aumento de escala, né? Olha só que legal. Então tem uma série de custos associados a pessoal, né, que estão fora, vamos dizer, da despesa operacional corrente relacionada à receita, vamos dizer assim,
e aí você, com a escala, consegue diluir uma série desses custos, né? O que, por exemplo, com a carne afeta talvez um pouco menos, porque quando você vai ter um aumento da receita, né, você vai ter um aumento do custo associado à matéria-prima. Então, tudo acaba se conectando, é muito interessante isso. E a gente continua essas discussões também lá no General Business Program e no Strategy and Finance. Então, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, né? Se você quiser continuar se aprofundando nesses conceitos, detalhes, se inscreve nos cursos que a gente está com as turmas abertas para 2022, aproveita. E Renato, muito obrigado de novo pela participação. Obrigado, Habib. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Boa semana. Até. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pelo interesse. A gente se vê, então, na próxima semana. Não esquece de deixar seu comentário lá no YouTube. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.